Filipenses capítulo 2, versículo 12 até o versículo 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém? A carta aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, como mais 12 epístolas do Novo Testamento. Paulo foi um doutrinador, foi um ensinador da palavra de Deus. Ele aprendeu com Jesus e com os discípulos, ele ensinou pelo Espírito Santo e escreveu. Nesta ocasião, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, preso por causa de Cristo, por causa do Evangelho, do Reino de Deus, e falando do amor de Deus. Preso por causa da causa de Deus, mas falando da causa de Deus. Quantas vezes eu e você, irmão, nos vemos presos, entre aspas, em circunstâncias, presos em dificuldades em nossa vida, presos diante de problemas em nossas vidas, e nós nos calamos. A tristeza é gerada em nossa alma, não há esperança para nós e não há esperança para outros. Mas quando nós lemos os evangelhos, e propriamente dita, esta carta que foi escrita aos irmãos da igreja de Filipos, mesmo estando preso por causa das suas circunstâncias do anúncio da fé, ele não se intimidava, e dentro daquela cadeia, ele escrevia a palavra de Deus para a igreja que estava fora, ali trazendo ânimo, vigor, alegria ao coração dos crentes, mesmo estando em circunstâncias diversas. Irmão, eu entendo e preciso tirar uma lição disso para a minha vida, e você também precisa tirar uma lição para a sua vida, de que mesmo em circunstâncias adversas, eu e você servindo ao Senhor, nós não podemos mudar a nossa atitude, porque nós, acima de tudo, servimos a Deus, servimos ao Senhor de todo o nosso coração, e não são circunstâncias, irmãos, problemas de fora, circunstâncias em nossa vida que podem mudar isso, que vão mudar isso, não podem mudar a nossa vida em Deus. Paulo estava preso naquela cadeia, mas ali ele estava buscando a Deus, orando ao Senhor e escrevendo carta que animasse a igreja, que não deixasse a igreja, que lá fora estava passando perseguição também, que lá fora também estava sendo assediada por falsos líderes, tentando tirar o foco dos irmãos. Essa carta aos Filipenses, ela é tão interessante, ela é tão forte no teor da sua escrita, que no capítulo 1, no versículo 6, Paulo diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tenha uma certeza na sua vida, que aquele que começou a obra na sua vida, na sua casa, na sua família, ele vai completá-la até a volta de Jesus. Em outras palavras, o Deus que começou uma obra na sua casa, ele vai terminar. O Deus que começou uma obra no seu coração, ele vai terminar. E eu já aproveito para dizer para você, irmão, se está muito ruim, se tem muito problema, se tem muita dificuldade, significa que não está no fim ainda, significa que está no meio do processo. Aleluias! E às vezes eu e você olhamos para o meio do processo e vemos a dificuldade e achamos que não vai mudar. Não, Deus está trabalhando, está no controle. Foi Ele que começou a boa obra. E preste atenção, a boa obra não é só na sua vida não. A boa obra é na sua família, nos teus, é na sua casa. Deus trabalha em você e trabalha por você. Ele começou a fazer uma boa obra. O apóstolo estava preso, estava dizendo: irmão, a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai continuar, e Ele vai terminar até a volta de Jesus. Enquanto Jesus não volta, Deus está trabalhando. Aleluias! E eu e você somos vasos na mão do oleiro, tendo por certo isto mesmo, tenho uma certeza nisto mesmo, que aquele que em vós
começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Começou uma boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la. Por isso que eu e você caminhamos de glória em glória, de dia em dia na presença de Deus, e somos aperfeiçoados. É terrível, irmão, quando um crente abandona o propósito, abandona a piedade, deixa de buscar a Deus, deixa de servir a Deus, deixa de vir à igreja, deixa de buscar o Senhor. Ele está impedindo, entre aspas, o trabalhar de Deus. Mas não pense que impede o trabalhar de Deus. Quando se vê em dificuldade, quando se vê lá no fundo do poço, vai buscar a ajuda de Deus. Era melhor estar cooperando no propósito. Eu quero que você entenda nessa noite que essa palavra vai falar sobre isso. Eu e você devemos estar nesse lugar, mesmo diante das circunstâncias adversas. Paulo estava passando por uma circunstância adversa na sua vida, mas ele estava lá encorajando os irmãos que estavam fora. Alguém preso encorajando alguém que estava fora livre. Não dizendo nas suas palavras: olha, irmão, coitado de mim, tá vendo? Eu estou preso aqui, ó. Agora acabou a esperança, eu estou dentro da cadeia. Estou limitado. Não, não estou limitado. A palavra não está presa, a fé não está presa, o Espírito Santo não está preso. Deus está agindo. Aleluias. O mesmo capítulo 2 de Filipenses diz que Deus exaltou Jesus soberanamente e deu a Jesus um nome que é sobre todo nome. Paulo está ensinando à igreja de Filipe que Jesus foi obediente a Deus, ao Pai. Foi tão obediente ao Pai que ele foi até a morte, e a morte de cruz. E por causa da sua obediência em não bater de frente com o Pai, não desobedecer o Pai, mas cumprir o chamado, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. E diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Paulo também fala para a igreja: irmãos, nós devemos caminhar na obediência com Deus. Na obediência com Deus. Porque se eu e você somos obedientes, Deus também nos exalta para a glória do nome dEle. Deus nos honra também para a glória do nome dEle. Jesus foi obediente, foi até a morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente por causa disso. Eu me lembro que Jesus disse: aqueles que são humilhados serão exaltados. Para esta mesma igreja que Paulo escreve, no capítulo 3, ele ainda diz assim: irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para frente, para o alvo, para a soberana vocação em Deus. Ele diz: irmãos, uma coisa eu faço, eu tenho uma atitude, eu esqueço do passado e olho para frente, eu olho para Deus, eu olho para a cruz, para Jesus. Eu tenho um foco, um propósito, eu tenho uma proposta de vida, eu tenho uma vida para seguir. Ele mesmo disse isso, e ele diz assim no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mais uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No capítulo 4 ele vai dizer: irmãos, não estejais inquietos por coisa alguma. Deixa eu perguntar para você, querido: você entrou aqui nessa noite inquieto com alguma coisa? Você vai dizer assim: entrei aqui, pastor, inquieto com alguma coisa. Não só com alguma coisa, com algumas coisas. O que ele escreveu de dentro da cadeia para essa igreja? Irmãos, capítulo 4, versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e pelas súplicas. A minha inquietude, a minha ansiedade, as minhas frustrações eu preciso lançar diante de Deus, porque quando eu faço isso eu estou dizendo que eu confio no Senhor, eu confio no agir do Senhor e da sua mão. Capítulo 4, versículo 13, um versículo muito conhecido: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo 12 ele diz assim: sei estar abatido, sei também ter abundância.
Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E no verso 13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, é muito fácil dizer eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando está uma maravilha, quando está uma bênção, mas ele diz: eu sei estar abatido. Eu sei o que é estar abatido, eu também sei ter abundância, mas eu também sei quando existe a escassez na minha vida. Eu sei ter fartura, eu sei quando eu estou com fome, quando eu padeço necessidade, eu sei quando eu tenho abundância. Essas coisas não me tiram de Deus, nem quando eu tenho muito, nem quando eu tenho pouco, nem quando eu estou em dificuldade, nem quando eu estou na bênção. Nada disso me tira de Deus, porque eu posso todas as coisas nas bênçãos, eu posso todas as coisas nas vitórias, eu posso todas as coisas na boa condição. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Eu e você podemos todas as coisas no Senhor, na presença de Deus. Deixa eu ler para você esse texto numa outra versão, na NVT, na versão transformadora. Diz assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Paulo estava dizendo, quando eu estava com vocês aí na igreja, quando não estava preso ainda, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Agora que eu estou longe, e ainda mais importante que o façam, trabalhem com afinco a salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Deus está agindo em vocês. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura, inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes esplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apegue-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. O mesmo texto que nós lemos em nossa Bíblia, eu li aqui numa outra versão. Paulo está dizendo nesse texto que mesmo estando ele distante lá na cadeia, estando a igreja passando por perseguição e dificuldade, eles estão celebrando junto o mesmo Deus que é vivo, que está operando em suas vidas de maneira simultânea. Por isso ele diz: assim pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que ele está dizendo aqui, irmão, para mim e para você nessa noite? Não pare, não pare, continue buscando o Senhor. Ele estava dizendo: eu estou aqui limitado por um momento, mas vocês não parem, continue, assim como vocês obedeceram na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. E o que é desenvolver a salvação, irmão? É crescer, é progredir na fé, é aperfeiçoar, avançar na vida cristã. E quando nós falamos de temor, irmão, eu quero deixar alguns versículos aqui sobre isso, porque nós estamos vivendo numa geração que não tem temor a Deus. O nosso tempo é um tempo onde as pessoas estão frias, sem amor, sem temor, sem tremor de Deus. Eu já quero afirmar para você, irmão, temor e tremor vem da mesma raiz de pavor, de horror, de terror, de medo. Alguns dizem assim: nós não temos que ter medo de Deus. Deus é um pai de amor. Sim, eu concordo, Ele é um pai de amor, mas a Bíblia diz também que Ele é o justo juiz, e diz que Ele é um fogo consumidor. Por isso que eu e você, como filhos de Deus, todo filho tem medo do pai, irmão. Todo filho teme ao pai. O temor tem duas características. O temor é reverência e obediência, mas também é medo. O temor que nós devemos ao Senhor. E nós não estamos aqui e nós não servimos a Deus por medo. Entenda isso. Nenhum filho obedece ao pai por medo.
a não ser que o filho seja rebelde, seja desobediente. Por natureza, então, ele faz aquilo por medo de apanhar. Mas eu e você não servimos a Deus, ao nosso Pai, por medo. Servimos e amamos o Senhor com reverência, com respeito, com amor. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência, o discernimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo homem e mulher que teme a Deus é um homem sábio, é uma mulher sábia, que tem discernimento da verdade. Quem teme a Deus é uma pessoa que discerne o seu tempo, discerne as circunstâncias da sua vida, não é levado pelo vento, porque teme a Deus, tem Deus como seu Senhor e Salvador. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 28: e não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Jesus disse assim: não temais aqueles que podem matar o corpo, temei, pois, aquele que além de matar o corpo, pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que ele está falando aqui? Que temor é esse? Quando nós olhamos no grego original essa palavra temor, ela fala de pavor, ela fala de horror, fala de medo. A nossa geração não tem medo de Deus, irmão. Os homens não têm medo de Deus. Aliás, existem muitos religiosos que têm medo de Deus e só servem a Deus por medo. E não é essa a ideia que eu quero passar aqui. Quero que você entenda que o Senhor busca de mim, de você, temor e tremor. Mas muitas vezes a nossa própria vida não confessa o temor e o tremor diante do Senhor. Tiago 2,19 diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Os demônios creem e estremecem, têm pavor, porque sabe que existe um único Deus glorioso. Mas tem homem e tem mulher que não teme e não treme diante da glória de Deus. Hebreus 12:21, Moisés tira o povo do Egito, vai para um monte Sinai, e lá ele recebe a lei. E um dia Deus disse: Moisés, traz o povo ao pé do monte, eu quero falar com o meu povo, me revelar a eles. Moisés vai, conversa com o povo se consagra, se preparam 3 dias e descem ao pé do monte Sinai. Quando eles vão se aproximando, a glória de Deus desce sobre o monte. Ali é visto raios, trovões, nuvens espessas, sonidos de buzina, um estrondo sobre aquele monte, o monte treme todo, e os israelitas fogem diante da presença de Deus. E a Bíblia diz: e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo por causa da presença de Deus. Moisés, que falava com Deus face a face, disse: estou todo assombrado e tremendo por causa da glória de Deus. E aonde que eu quero chegar nessa noite com esse temor, irmão, e com esse tremor? Não é para que você saia daqui com medo de Deus, não. É para que eu e você possamos sair daqui nessa noite mais crentes, mais fiéis, mais rendidos, mais íntimos, mais comprometidos, mais piedosos, mais amorosos com Ele, sabendo que o amor dEle nos envolve, para que a nossa piedade seja resgatada, o nosso temor seja resgatado. Irmão, você já percebeu que você coloca coisas diante dos seus olhos que você não colocava antes? Que você ouve coisas que você não ouvia antes? Que você fala coisas que você não falava antes? Porque o temor saiu. Porque o temor saiu. Malaquias 1,6 diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Deus está perguntando, como perguntou para Israel: se eu sou o seu pai, aonde está a minha honra? Ele vai além: e se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor?
Quando você vai diante do seu chefe no seu trabalho, você não tem um temor? Não tem um respeito? Não tem um medo? É o que Deus está falando. Se eu sou o teu pai, cadê a minha honra? Se eu sou o teu Senhor, o teu Deus, cadê o meu temor? E nós estamos numa geração, irmão, que não teme e não treme diante da glória de Deus. Agora, precisamos desenvolver a nossa salvação. Como que nós desenvolvemos essa salvação? Crescendo, progredindo, nos aperfeiçoando no Senhor, no temor e no tremor. Porque tudo vai partir daí, irmão. Tudo parte da piedade, da vida santa, da vida pura, da continuidade na fé. Em confiar em Deus, em olhar para Deus e estar junto com Ele, em nos apartar desse mundo mau e estar na sua presença. Eu e você não podemos estacionar. Irmão, tem gente que estacionou na fé, está mais frio do que qualquer pavio apagado faz muito tempo. Já parou, não avança mais, está parado na vida cristã, esqueceu de desenvolver a salvação, perdeu o temor, apagou a luz, o Espírito saiu, perdeu o contato com o céu. É o que ele está falando, irmão. Desenvolva a sua salvação, busque a presença de Deus, continue com seu temor e tremor na face do Senhor. O versículo 13 ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, em outras palavras, não dependa de si mesmo. O mundo diz assim hoje, com a autoconfiança, no nosso tempo hoje: confie no seu coração, confie em você, dependa de você mesmo. O mundo diz assim, que eu e você temos que confiar em nós mesmos. Não, eu e você confiamos no Senhor, depositamos a nossa confiança em Deus, esperamos do Senhor. Deus está trabalhando a nosso respeito. Irmão, se você confiar em você mesmo, você se frustra. Se você confiar nos outros, você se frustra. Eu não estou dizendo com isso, irmão, que você não pode confiar nas pessoas. Estou falando de depositar uma confiança convicta, total na pessoa, ou mesmo de você. Porque o nosso coração é enganoso. As pessoas são falhas. Elas falam aqui, mudam ali. Agora, irmão, quando nós confiamos no Senhor, depositamos a nossa confiança em Deus, Deus não muda. Deus é fiel o tempo todo. Aleluias. Confia no Senhor, Ele que está operando tanto querer como realizar em mim, em sua vida. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diz assim: essa realização é de Deus, o que está acontecendo é de Deus. Se você está com Deus, é de Deus. Se você está confiando em Deus, é de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você diz: mas não pode, isso não pode ser de Deus. Não que isso seja de Deus, mas Deus está trabalhando através disso. Em tudo Deus trabalha, irmão. Nada foge das mãos do oleiro. Nada foge. Às vezes olhamos para as circunstâncias e dizemos: é o diabo. É o diabo. O diabo é o diabo de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite. É como um cachorro amarrado numa corda, ele vai até onde Deus deixa. Um dia o diabo chegou diante de Deus. Deus perguntou para ele: de onde você está vindo? O diabo disse: Satanás disse, eu tenho vindo de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus diz assim para ele: tem visto o meu servo Jó? Irmão, Deus cutucou a onça com a vara curta. Tem visto o meu servo Jó? Ah, você está rodeando a terra, passeando por ela? Você está, por acaso nesse passeio você viu Jó? Homem reto, fiel, temente e que se desvia do mal. Retidão na alma, retidão com Deus. Homem reto, fiel, fiel a Deus e fiel à sua casa, que se desvia do mal. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Jó fugia do mal, irmão, não por medo, mas porque ele não tinha nada com o mal. Que se desvia do mal e temente a Deus. Aí o diabo diz assim para Deus: é verdade, também o Senhor dá tudo para ele. Olha lá, ele tem tudo. Ele tem tudo. Deixa eu tocar nele e tirar o que ele tem para ver se ele continua assim. Deus deixou, irmão.
Deus deixou. O diabo foi e tocou. Tocou na casa, tocou nos filhos, tocou no gado, tocou em tudo, matou tudo, acabou com tudo. Só ficou Jó e a esposa. O diabo voltou em Deus. Jó não negou, perdeu tudo, mas não negou, porque ele era reto, fiel e temente a Deus, e se desviava do mal. Ele não adorava a Deus porque ele tinha, ele adorava a Deus por aquilo que Deus era. Ele servia verdadeiramente a Deus e depositava a sua confiança no Senhor. Ele poderia dizer: o diabo, Satanás tocou em tudo, arrancou tudo que eu tinha. Ele até poderia dizer isso, e como de fato isso aconteceu, mas ele sabia que nada fugia das mãos do Senhor. Se isso aconteceu, aconteceu por uma permissão de Deus. O tempo passou, o diabo se apresentou de novo. E aí, Satanás, e Jó? Tudo bem, ele não te negou, mas deixa eu tocar na carne dele para você ver se ele não te nega. Deixa eu tocar na carne dele, deixa eu pôr uma doença, uma chaga nele para ver se ele não te nega. Tá bom, vai lá. Uma sombra tomou ele, o pavor passou diante dos seus olhos, ele ficou doente. Foi uma situação lamentável, mas Jó não negou a Deus. Perdeu tudo o que tinha, perdeu a saúde, até a esposa influenciou Jó a negar a Deus. Jó não negou a Deus. Satanás perdeu, irmão. Satanás sempre perde com homens e mulheres com filhos amados de Deus, que sabem quem é o seu Deus, quem é o seu Pai. Você já percebeu, irmão, que tem muita gente perdendo? Tem muito crente que perde direto e sempre perde, porque não sabe quem é o seu Pai, não sabe quem é o seu Deus. Jó estava lá adorando e servindo, coçando-se com um caco de telha, purgando pus na sua carne, por causa da chaga que veio sobre ele, pela permissão de Deus, não pela vontade de Deus. Mas aquele homem não negou o Senhor, ele era fiel a Deus, ele era fiel ao Senhor, porque ele sabia que mesmo diante daquela circunstância na sua vida, que ele não merecia aquilo, mas ele sabia que Deus era fiel, e que Deus mudaria a sua história. Leia o livro de Jó, irmão. No finalzinho da sua história, Deus o cura, o restaura, dá a ele o dobro daquilo que ele tinha. Ele tem filhos e filhas, e Deus dobra os seus cavalos, os seus camelos, as suas propriedades. A sua vida é levantada. Jó é honrado por Deus, porque os seus olhos estavam no Senhor, porque a sua confiança era em Deus, não era nas coisas. Ele não dependia de si mesmo, não confiava em si mesmo, como muitos confiam em si mesmo, como muitos batem no peito e confiam em si mesmo. Autoconfiança exacerbada. É Deus quem está realizando a obra, é Deus quem está fazendo a sua vontade, o seu querer, o seu efetuar em mim e em sua vida. João 15:5, Jesus disse assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus está dizendo aqui: eu sou a videira, você é o ramo, o galho. Se você está em mim, Ele está dizendo, você dá fruto. Por que dá fruto? Porque tem vida, irmão. Porque o Espírito Santo, a seiva do Espírito passa de Jesus em mim e em você. Então nós vamos ter uma vida frutífera. Vai ter alegria, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da luta, vai ter alegria, porque o Espírito Santo está lá. Mesmo diante da escassez, vai ter alegria, o Espírito Santo está lá. Vai ter fruto, mesmo diante da luta, vai ter fruto, porque Ele disse: sem mim nada podereis fazer. Irmão, eu e você com Jesus somos tudo e temos tudo. Eu e você sem Jesus somos nada, não temos nada, estamos desligados. É como um computador como esse aqui. Ele pode entrar na rede mundial, ele pode estar online, se ele for conectado, mas se ele não for, fica ele sozinho aqui. É igual eu e você. Se estamos com Jesus, estamos conectados com o céu, o Espírito Santo nos liga a Deus. Mas se não estamos conectados com Ele, se não estamos nele, estamos sozinhos.
estamos offline, não temos comunicação com o céu, mas se estamos com Jesus, estamos online com o céu, aleluias, e damos frutos. Aí eu pergunto, você está ligado em Jesus nessa noite? Você está ligado em Jesus? A sua casa está ligada em Jesus? Jesus diz, se estiveres, é uma condição, se estiverdes, eu preciso e você precisa estar nele. O Salmo 127, verso 1 e 2 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Se o Senhor não edificar a minha casa e a sua casa, em vão vamos edificar a nossa casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão o vigia vai guardar. Inútil é fazermos tudo o que fazemos, se o Senhor não estiver conosco. Vamos comer o pão de dores e não vai ver frutos em nossa casa. Jeremias contempla o oleiro trabalhando no vaso, conhecemos a história. Somos como vasos na mão do oleiro. Ele disse, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você também é um barro, você também é um barro na minha mão. Eu faço de você um vaso como eu quero, eu moldo a sua vida, eu trabalho na sua vida, sou eu que faço, sou eu que dou o molde que eu quero, aleluias. Somos esse vaso, irmão, nas mãos do oleiro. Provérbios 16, 18 diz, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Todas as vezes que eu e você confiamos em nós mesmos, confiamos na força do braço, ou nos homens, nós nos frustramos. E o texto está dizendo aqui, Deus que efetua em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Quem está fazendo é Deus, quem está trabalhando é Deus. Eu preciso cooperar com isso nessa salvação. Eu não posso atrapalhar o agir de Deus, eu não posso atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Jesus fala de uma parábola em Lucas 18, fala de um publicano e de um fariseu. Ele começa falando assim, Lucas 18, 9, e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Se achavam justos em si mesmos e desprezavam os demais. No decorrer da palavra, Jesus disse que o fariseu dizia a Deus, Deus, eu não sou como esse injusto, como esse pecador, eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo, eu sou uma bênção, eu faço tudo certinho, não sou como esse miserável. E do outro lado estava aquele homem pecador, que nem levantava sua cabeça ao alto e batia no seu peito dizendo, Deus, misericórdia, pecador eu sou. Aí Jesus disse assim, qual dos dois saíram justificados? Que saiu justificado foi aquele que se humilhou diante de Deus, foi aquele que reconheceu o seu pecado diante de Deus. Mas aquele que se exaltou, ele foi humilhado. Jesus disse, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Qual é a nossa condição e a nossa posição nessa noite, querido? Filipenses 2, 24, o mesmo capítulo que nós estamos lendo, Paulo disse assim, mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Naquele momento estava preso, mas dizia, confio no Senhor, que breve estarei convosco, breve, pois a minha confiança está no Senhor. O versículo 14 ele diz, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. É interessante, irmão, na vida cristã, as murmurações e contendas são recorrentes na vida dos crentes. Mas havia dos irmãos alguns problemas, algumas contendas entre irmãos. Sabe, picuinhas, irmão, havia entre eles. Aí ele disse, irmãos, façam tudo sem murmurar, façam sem reclamar. Não precisa disso, não murmure, não reclame, não fique com queixas. Isso não é para filho de Deus, essas coisas não é para filho de Deus. Isso não faz parte da vida dos filhos de Deus. Deixa eu dar um exemplo para você, irmão. Hebreus capítulo 3.
A murmuração e a incredulidade é gravíssimo. Hebreus capítulo 3. E eu quero ler esse texto a partir do versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. 13, vamos seguir. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias. O que está acontecendo aqui nessa noite? Nós estamos sendo exortados. Por quem? Pelo pastor? Irmão? Não, é pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus corta aí, irmão, e corta aqui. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha aí, o engano do pecado, para que ninguém se endureça, ninguém endureça o seu coração, ninguém fique anestesiado, envolvido com coisas erradas. Vamos seguir. Porque nos tornamos participantes de Cristo, nos tornamos participantes de Jesus, se a condição, é uma condição, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, se formos fiéis, confiantes até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, estamos ouvindo, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com que se indignou por 40 anos, não foi por ventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Olha lá, irmão. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vendo que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O que esse texto está dizendo, irmão? Que quando o povo sai do Egito, livre da escravidão, vai para a terra de Canaã, recebe a lei de Deus do Monte Sinai. O endereço era a terra prometida. Irmão, saiu mais de 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas do Egito rumo à terra da promessa. Passaram o Mar Vermelho, chegaram no Monte Sinai, receberam a lei de Deus e estavam indo para Canaã. No meio do caminho, o que aconteceu, irmão? Incredulidade, murmuração, reclamação, provocação à glória de Deus. Provocaram Deus no deserto. Foram incrédulos, faltou pão, reclamaram, faltou água, reclamaram, criticaram Moisés, quiseram voltar para o Egito, fizeram coisas graves, murmuraram, todos os seus corpos caíram no deserto. Quantos entraram na terra prometida? 2 homens, um chamado Caleb e outro chamado Josué, daquela geração que saiu do Egito. O restante tudo morreu. 40 anos no deserto. Quando eles foram rodear a terra, e Deus disse, olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, hein? Mana leite e mel. O que é mana leite e mel? É uma terra poderosa, uma terra abençoada, tudo que planta dá. Aí eles foram rodear a terra, irmão. Sabe o que eles acharam? As plantações de uva. Eles trouxeram numa verga de um pau 2 homens para carregar um cacho de uva. Trouxeram as uvas diante de Moisés e disseram, olha Moisés, a terra é gloriosa, olha o fruto da terra, uma terra poderosa, mas tem uma coisa, tem gigante nela, tem cidade fortificada, não vai dar para a gente. E ali a Bíblia diz que eles murmuraram contra Deus e contra Moisés, eles infamaram a terra. Preste atenção, irmão, a murmuração é tão grave que você não murmure na sua casa. Deixa Deus trabalhar, não reclame, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Eu sei que dói, é difícil. Eu sei que você não compreende, e às vezes eu também não compreendo muitas coisas, mas deixa o Senhor trabalhar, não reclame. Moisés, quando reclamou, quando murmurou, eles praticamente amaldiçoaram a terra deles. A murmuração era desprezando a bênção, era jogando a bênção fora. Deus falou que vai dar, mas não vai dar.
Se Deus falou que vai dar, irmão, Ele que falou. Mesmo que aos seus olhos pareça impossível, mesmo que para você seja difícil, se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Não depende de você, não depende de mim, depende dEle. Aí eles olharam, se tem gigante, homem de 3, 4 metros de altura, não vai dar. Peraí, quem falou para você que você vai tomar posse da bênção? Não foi Deus? Foi, mas tem gigante. Mas o gigante é maior do que Deus? A luta é maior do que Deus? A provação é maior do que Deus? Não. Mas às vezes os nossos olhos param lá, irmão. E por causa disso, eles demoraram 40 dias para rodear a terra. Quando eles vieram e trouxeram um relatório para Moisés, eles infamaram a terra. Eles duvidaram de Deus por incredulidade. E eles disseram, não vai dar. E eles reclamaram. E Deus disse, para cada um dia dos 40 dias que vocês rodearam a terra, será um ano que vocês ficarão no deserto. Então eles ficaram 40 anos no deserto. E nesse período, irmão, todos morreram. Daquela geração que saiu literalmente do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra. A murmuração nos prende no deserto. Não murmure contra o Senhor. Não murmure diante da sua prova. Não murmure diante da sua circunstância, porque essa murmuração te prende nesse lugar. Confie em Deus, mesmo que a situação diga não, mesmo que o gigante se levante, confie no Senhor, pois Ele te dará a vitória. Faça tudo sem murmuração e nem contenda, Paulo estava dizendo para aqueles irmãos. Faça tudo, irmão. Não seja como o povo no deserto, ouça a voz de Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. A prova faz isso, irmão, a luta faz isso, tenta endurecer o nosso coração. Muitas vezes a luta e a prova tenta nos tirar a fé, tenta nos fazer tomar atalhos. Não faça isso, não murmure. Deus está no controle, Ele não perdeu o controle, Ele está no trono e sempre vai estar lá. Não murmure. Ao invés de murmurar, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí você fala assim, meu Deus, eu não posso dar graça nessa situação. Deus está dizendo para você, não murmure, dê graças. Dê graças a Deus. Porque enquanto você pensa que a tua luta, o teu problema domina você, Deus está no controle. Dê graças a Deus. Em tudo dai graças, mesmo que pareça loucura dar graças diante desse cenário. Em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ao contrário da murmuração, nós damos graça diante da nossa dificuldade na presença de Deus. E o versículo 15 de Filipenses 2 diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu e você não podemos ser omissos. Alguém que parece que não sabe das coisas. Eu e você somos filhos de Deus. O que ele está dizendo aí? Para que vos torneis irrepreensíveis. Qual que é o propósito de Deus? É nos tornar irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não é passiva de ser repreendida. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Essa é a geração onde nós vivemos, no meio de um povo pervertido e corrupto, no qual eu e você devemos resplandecer como luzeiros nesse mundo escuro, nesse mundo perdido. Ele está dizendo que nós devemos nos tornar irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Isso é um processo, nos tornar esse filho, essa filha de Deus inculpável. Aonde? Aonde? No meio de uma geração pervertida e corrupta. Em outras palavras, eu e você precisamos ser luz nas trevas, fazer diferença, iluminar, clarear a escuridão, irmão. Fazer a diferença como filho de Deus. O versículo 15, ele diz aí que nós precisamos resplandecer como luzeiros nesse lugar. Aonde? Aonde, pastor? Lá na sua casa, lá na sua família, no seu trabalho, lá na sua circunstância, lá onde você está olhando,
você está percebendo que aquilo ali é um lugar de trevas, aquilo que está acontecendo é trevas, mas você é luz do Senhor, você confia em Deus, e você brilha diante dessa circunstância, dessas trevas que vêm contra a sua vida e a sua casa. As trevas podem vir, mas quando elas encontrarem a luz, elas vão fugir. Elas vão fugir. Se a luz está em você, se a luz está em tua casa, as trevas não vão prevalecer. As trevas não prevalecerão. Por fim, o versículo 16 diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservando a palavra da vida. Nós precisamos guardar o Evangelho, guardar a palavra verdadeira, a da vida. Ele está se referindo à volta de Jesus. Enquanto Jesus não volta, eu preciso preservar a palavra, eu preciso guardar a palavra. Hebreus 10, 23: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Eu e você precisamos continuar na palavra, não perder a esperança, insistir dia após dia, certos da vitória no Senhor. Porque se a esperança é preservar a palavra, e preservando a palavra, esperança é gerada no meu espírito. João 14, 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos para ele, e faremos nele morada. Irmão, guarde a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. Jesus vai morar na sua casa, Deus vai morar na sua casa. Guarda a palavra de Deus, o Senhor vai estar com você em todos os momentos. Amém? Que fique para a sua vida nessa noite, não perca a esperança, não deixe a luz apagar, não murmure, continue confiando no Senhor. Entenda que não depende de você, depende de Deus. Sim, eu e você temos que fazer a nossa parte, sim, aquilo que cabe a nós, mas a tua confiança e a minha confiança seja plena no Senhor. Não pare, continue. Deus é com você. Amém? Estenda suas mãos ao alto, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos nessa noite, pelo teu amor e o teu favor. Estamos aqui celebrando juntos, estamos aqui nessa noite recebendo a tua palavra, estamos aqui operando a nossa salvação com temor e tremor diante da tua face. Restitui em nossos corações, em nossa alma e nosso espírito, o temor do Senhor, a convicção a cada dia de estar na tua presença, Pai. Senhor, nos focamos nesta promessa, nos focamos nesta esperança, confiamos no Senhor, pois sabemos que o Senhor está no controle. Mesmo que os nossos olhos não veem, mesmo que a prova pareça grande, a luta ou gigante se levante, ó Pai, mas nada maior do que o Senhor, nada maior do que a tua palavra, nada maior do que a tua presença e do que o teu poder sobre a nossa casa. Assim nessa noite, que o teu Santo Espírito dê força, convicção e nutrição de fé em nosso espírito, Pai, pois eu sei que tu és fiel para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que temos pedido ou pensado nessa noite. E eu sei que o teu Espírito tem sondado os corações aqui e tem trazido resposta poderosa, Senhor, sobre a casa do teu filho e filha nessa noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre as nossas vidas. Dizemos graças a Deus.